A Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Todo mundo conhece seus produtos, mesmo que não os tenha. É inegável que esta marca é uma gigante do mundo da tecnologia. Mas você sabe como tudo isso começou? Hoje vocês vão saber como a Apple se tornou uma gigante que vale trilhões de dólares. Então já prega o dedo no like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Se engana quem pensa que o Apple One foi o primeiro computador criado. Na verdade, ele faz parte da quinta geração de computadores. Porém, este aparelhinho revolucionou definitivamente toda a história do mundo da informática nas décadas seguintes. Mas, para entender como isso aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente em 11 de agosto de 1950. Neste ano, nasceu Steve Wozniak, de San José, na Califórnia. Woz, como gosta de ser chamado, era filho de um engenheiro aeroespacial e, incentivado pelo pai desde pequeno, era aficionado por tecnologia e eletrônica. Quando menino, sempre ganhava componentes para montar antenas, rádios e tudo mais. Wozniak adorava todos os projetos que requeriam grande esforço mental. Aprendeu as bases de cálculos matemáticos e eletrônica com seu pai e aos 13 anos construiu sua própria estação de rádio amador. Aos 13, também já era o presidente do clube de informática do colégio e também, nessa idade, construiu seu primeiro protótipo de computador. Bom, acho que já deu para notar que ele era um jovem prodígio, não é mesmo? Certa vez, Woz estava lavando o carro de seu pai, em frente à sua casa, quando seu amigo John estava caminhando com outro cara, outro Steve Jobs. John os apresentou e logo de cara os garotos se deram bem, pois dividiam vários gostos em comum, voltados para a área de tecnologia e informática. Mas quem era esse tal de Steve Jobs? Nascido em São Francisco em 24 de fevereiro de 1955, Jobs tinha tudo para ser uma pessoa revoltada com a vida. Filho de mãe solteira, foi colocado para adoção ainda com poucas semanas de vida, pois sem condições de cuidar da criança, sua mãe optou por colocá-lo para adoção. Ela queria que ele fosse adotado por pessoas que tivessem ensino superior, mas a primeira tentativa de adoção por um casal de advogados não deu certo. Ao contrário do que desejava, a segunda tentativa de adoção veio através do mecânico Paul Jobs e sua esposa Clara. De início, a mãe de Steve não queria que o bebê fosse adotado por eles, então fez o casal assinar um contrato onde se comprometeriam a criar um fundo para aplicar nos estudos universitários do garoto. Assim foi feito, e Steve foi morar com seus pais adotivos. Steve Jobs era um garoto hiperativo, não conseguia ficar parado, sempre estava fuçando, aprendendo, mexendo as ferramentas do pai, vendo como funcionavam as coisas e tudo mais. Aos 10 anos de idade, sua família mudou-se para Palo Alto, no famoso Vale do Silício, aproveitando o crescimento vertiginoso da região, pois como seu pai trabalhava recolhendo carros irregulares, o local, que aumentava significativamente o número de habitantes, começou a ter também uma demanda expressiva neste mercado. Durante a juventude, Jobs teve como seu passatempo reformar carros antigos e vendê-los, ofício que aprendeu com seu pai. Foi nesta época que conheceu Woz. Trabalharam juntos num projeto pela primeira vez quando construíram a Blue Box, um dispositivo com o qual era possível burlar o sistema telefônico da AT&T e fazer chamadas grátis para qualquer lugar do mundo. Woz via esse projeto apenas como mais um de seus vários já criados, sem pretensões de crescimento. Mas o visionário Jobs viu potencial na ideia, e assim começaram a produzi-los para venda. Conseguiram uma graninha legal com isso, e perceberam que seu entrosamento era perfeito, e juntos poderiam criar coisas grandiosas. Mas em 72, Jobs decidiu sair de casa contra a vontade dos pais, e foi morar com a namorada Kristen. Nesta época, iniciou o curso de física na Reed College, em Portland. E foi também neste período que começou a beber, fumar, frequentar espaços budistas de meditação e a tomar LSD. Neste período, ele andava pelo campus com roupas largadas, sujo, descalço e quando precisava de uma grana, consertava os computadores do laboratório de psicologia da faculdade. Jobs trancou o curso de física após o primeiro semestre e, segundo ele mesmo disse anos depois, foi a melhor decisão que ele poderia ter tomado na vida, pois pôde se dedicar às coisas que realmente queria fazer. Apesar de não ser mais aluno, continuou frequentando algumas aulas na faculdade, como ouvinte. E uma destas aulas era de caligrafia, onde ele adquiriu conhecimento crucial para termos hoje várias fontes de letras, pois muitos não sabem que foi Jobs que criou muitas destas. Jobs acreditava não só no poder das suas magníficas invenções, mas também na força espiritual, e tendo isso em mente, viajou para a Índia em busca de autoconhecimento. Começou sua viagem pelo oeste indiano, e depois começou a peregrinação espiritual por aldeias indianas. Foram 7 meses em busca de uma iluminação que o fizesse alcançar a paz interior. Meditações passaram então a fazer parte do cotidiano daquele menino americano, na época com quase 20 anos, que estudava o mundo zen. Certamente uma fase pouco conhecida por muitas pessoas, mas que Steve Jobs carregou consigo para o resto de sua vida, influenciando em várias decisões dali para frente. Ele queria, antes de qualquer coisa, e em meio a tantas buscas, encontrar-se. A
ideia inicial era apenas ir atrás de um guru que o orientasse, mas logo percebeu a amplitude espiritual da Índia, e então este país apresentou a Jobs uma nova forma de pensar e sentir. Como ele mesmo disse em um trecho de sua biografia autorizada, escrita por Walter Isaacson, sobre a prática do hinduísmo e da meditação, sua mente simplesmente fica mais lenta, e você vê uma expansão tremenda no momento. Você vê tanta coisa que poderia ter visto antes. É uma disciplina, você tem que praticá-la. Espiritualmente renovado, pensamentos em ordem e milhares de ideias novas, Jobs retorna aos Estados Unidos e consegue um emprego na Atari, onde seria responsável, junto de seu amigo Wozniak, por uma versão de Pong para um jogador. Os Steves estavam juntos de novo. Jobs e Woz frequentavam um clube de informática em Palo Alto, onde jovens nerds se reuniam quinzenalmente para trocar componentes eletrônicos e adquirir conhecimento sobre computadores e hardwares. Em 76, Woz havia criado um computador pessoal, tendo idealizado este projeto nesse clube de informática. Apresentou o protótipo para Jobs, que ficou vislumbrado com aquilo, e então teve uma ideia: criar uma empresa para vender aqueles computadores pessoais. Antes de continuarmos a história, é importante ressaltar que Steve Wozniak declarou em entrevista alguns anos atrás que a empresa não foi fundada na garagem de Jobs, como oficialmente a história é conhecida nos livros e artigos sobre o assunto. Porém, Woz também não deu detalhes de onde especificamente começaram a produzir os primeiros protótipos da Apple. Portanto, vamos contar a história de acordo com os livros relatando tal fato e biografia de Jobs. Pois bem, fato é que no dia 1º de abril de 1976, data curiosa, diga-se de passagem, a Apple Computers Inc. foi oficialmente fundada na garagem da família Jobs. Seu primeiro produto, o famoso Apple I, que foi idealizado, desenvolvido e testado por Steve Wozniak, começou a ser vendido por eles no valor de $666,66. E a primeira venda do Apple I aconteceu no dia 11 do mesmo mês. Cerca de um ano depois foi dado início à série Apple II, que foi o primeiro grande sucesso da empresa. Por ter um design bem mais amigável do que o seu antecessor, conseguiu fortemente bater os seus principais concorrentes, o TRS-80 e Commodore PET, pelo fato de possuir gráficos coloridos e uma facilidade de manuseio maior. O investimento numa melhor aparência foi devido à vontade de destinar o Apple II às massas, e não apenas aos entendidos do assunto, como engenheiros e curiosos de informática. Olhando do ponto de vista da arquitetura aberta, Wozniak conseguiu fazer com que o Apple II recebesse uma vasta variedade de dispositivos de terceiros, incluindo controladores de vídeo, discos rígidos, componentes de rede, entre outros. O impacto industrial da segunda série dos computadores da Apple Computers foi enorme, pois foi o primeiro computador pessoal a alcançar o olhar da população em geral, pois os preços estavam ao alcance da classe média, e uma parceria com o consórcio de educação computacional espalhou o uso do dispositivo nas escolas. Outros mercados explorados pelo segundo computador da empresa foram os de jogos, processamento de texto e impressão. A máquina era vendida por $2.300, com 4 KB de memória RAM, ou $2.600 com no máximo 48 KB de memória. Parece quase nada, mas obviamente, naquela época que na internet era tudo mato, este era considerado um computador top de linha e desejo de milhares de pessoas. Já próximo à década de 80, era notável que o que mais se destacou foi o conflito entre duas obras da empresa, Apple Lisa e Macintosh. Steve Jobs esteve trabalhando no primeiro projeto, mas foi afastado por conta de discussões internas, fato que o levou a desenvolver o projeto Macintosh de Jeff Hanskin. Essa pequena separação causou uma competição, onde ganharia quem lançasse o computador mais rapidamente. A vitória foi para o Apple Lisa, sendo o primeiro computador pessoal de todos os tempos a possuir uma interface gráfica. Apesar disso, o projeto foi considerado uma falha, por possuir um alto custo e poucos softwares em sua plataforma. Em janeiro de 1984, enfim, foi lançado o Macintosh, considerado uma obra-prima da empresa. Na época, era considerado um microcomputador bastante poderoso por suas capacidades gráficas, desenvolvidas para suportar a intuitiva interface gráfica do Macintosh. A Apple vinculou o famosíssimo comercial 1984 no lançamento do computador, considerado por muitos o melhor anúncio de todos os tempos. Ele foi ao ar publicamente uma única vez, durante a final do Super Bowl 18. O anúncio, exibido em rede nacional, dizia basicamente o seguinte: em 24 de janeiro, a Apple Computer lançará o Macintosh, e você verá porque 1984 não será como 1984. Termina, é claro, com o famoso e nostálgico logotipo arco-íris da maçã. Pouco tempo antes, Jobs havia percebido que precisava de um gestor renomado para continuar alavancando seu negócio, e o escolhido para o cargo foi John Sculley, que na época era presidente da Pepsi. Sculley afirma que Jobs o convenceu com a seguinte frase: você quer vender água com açúcar pelo resto da vida ou quer vir comigo e mudar o mundo? No ano seguinte, a Apple impressionava o mercado da computação pessoal com o lançamento do Macintosh. Mas nem tudo é um conto de fadas. Em 85, a Apple já era uma gigante na informática, principalmente após o sucesso do Macintosh. Porém, Wozniak, principal responsável pela criação dos produtos, estava sendo colocado mais para cargo de gestão, o que o desagradava muito, e por isso, Woz saiu definitivamente da Apple em 1985, dizendo que a empresa estava indo para o caminho errado, e se desfez de boa parte de suas ações. Eu vou embora, Steve. Tá bom. Não.
Não, Steve. Eu tô deixando a Apple. Para a maioria das pessoas, se desfazer de ações de uma companhia que viria a se tornar a maior empresa em valor de mercado de capital aberto do mundo pode parecer muito azar, mas isso não é um problema para o Woz. Em diversas ocasiões, ele mostrou um certo desprezo pela acumulação de riquezas. Em entrevista para a revista Fortune em 2017, Wozniak afirmou: "Não queria estar perto do dinheiro, porque isso poderia corromper meus valores." Quando a Apple abriu seu capital, por exemplo, Woz dividiu cerca de 10 milhões de dólares de suas próprias ações com alguns dos primeiros funcionários da empresa. Após sua saída da Apple, ele criou algumas outras empresas no ramo de tecnologia e chegou a dar aulas para turmas da quinta série, além de aulas em universidades, apenas pelo prazer de ensinar. Pois bem, o novo CEO da empresa da maçã assumiu o cargo, mas nem em seus mais profundos pesadelos, Jobs imaginaria que o homem que ele contratou para assumir o comando da empresa seria também seu algoz e motivo de sua demissão. Jobs era conhecido por ter um temperamento difícil e ser muito cabeça dura. Isso fez com que muitas mentes brilhantes da Apple migrassem para outras gigantes do mercado, no Vale do Silício, como por exemplo a IBM. Sculley, que já tinha tido experiência com gestores cabeça dura, tirou Jobs da direção dos produtos da linha Macintosh, prezando pelo bem da equipe. Você é o seu pior inimigo. E dessa empresa também. Steve mais uma vez ficou extremamente ofendido e reclamou com o conselho de diretores e acionistas da empresa. Só não esperava que o conselho já houvesse discutido essa medida e apoiava Sculley. Jobs então começou a articular um plano para derrubar o CEO, mas foi deletado. Há duas versões sobre a sua saída: a de Sculley, que diz que Jobs saiu simplesmente em uma conversa sobre o preço do Macintosh, e a de Jobs, que afirmou que a cúpula composta por outros 5 homens da diretoria o expulsou da empresa que havia fundado. De acordo com Jobs, havia pessoas almejando suas ideias, e a versão de Sculley era apenas para não assustar o mercado. Os 5 membros do conselho confirmaram a versão de Steve posteriormente. Demitido de sua própria empresa, que fundara anos antes na garagem de sua casa e tornando-a uma gigante no mercado de informática, Jobs não se deixou abater. Em seu famoso discurso numa formatura em Stanford, anos depois, Jobs declarou: "Não percebi na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. O peso do sucesso foi substituído pela leveza do recomeço. Isso me libertou para um dos mais criativos períodos da minha vida." E de fato Jobs tinha razão, pois o que estava por vir virou uma história típica de cinema, com reviravoltas que nem o mais criativo dos roteiristas seria capaz de criar. Em 85, Jobs criou a empresa Next, especializada em software e criadora de um sistema operacional com interface inteligente e intuitiva. E no ano seguinte comprou da Lucasfilmes o estúdio de animação Pixar por 10 milhões de dólares. Logo, em 1987, sai a primeira animação, Red's Dream. No mesmo ano foi lançado Luxo Jr., que recebeu uma indicação ao Oscar por melhor curta animado e o primeiro lugar no Golden Gate Awards. O começo de uma história de premiações e de sucesso de público. A Pixar lança Toy Story, considerado o filme de animação mais bem sucedido da história, perdendo somente para a continuação Toy Story 3. Nesse caso, Toy Story recebeu dezenas de indicações e prêmios, e foi inspiração para aplicar técnicas que tornaram possíveis o primeiro longa animado. Além do prêmio da Academia e suas indicações, Toy Story recebeu indicações para a Saturn Award por melhor roteiro e melhor filme de fantasia, entre mais 7 indicações, incluindo um Globo de Ouro por melhor filme de comédia musical e música original, e mais 10 premiações, incluindo um Annie Awards em 8 categorias. O estúdio também foi responsável por outras grandes criações da história da animação nos cinemas, incluindo as continuações de Toy Story e também os sucessos Vida de Inseto e Monstros S.A. Posteriormente, a Pixar foi comprada pela Disney, e com isso Jobs se tornou o maior acionista individual da empresa. Acho que podemos concluir que Jobs se reinventara novamente, e estava dando a volta por cima, não é mesmo? Mas isso, como mencionei acima, foi só o começo de uma história mais incrível ainda. John Sculley conseguiu fazer a Apple voltar a ter relevância até 1990. Com apostas em câmeras digitais e players de áudio, a empresa começou a perder interesse do público. Sculley foi pioneiro nos dispositivos móveis sensíveis ao toque, lançando o Newton em 92. Mas ele não conseguiu permanecer no cargo de CEO por muito tempo. Michael Spindler assumiu a presidência em 93, mas não ficou muito e cedeu espaço a Gil Amelio em 1996. Nesta época, a Apple era considerada uma empresa condenada, com lucros inexpressivos e perda de espaço no mercado. Mas em 1997, quando a Apple estava desesperadamente precisando de um sistema operacional